Quando o assunto começa a esquentar, surgem perguntas interessantes. Uma delas apareceu recentemente entre os apoiadores do canal. Afinal, como se projeta um sistema de propulsão naval a vapor? A questão chamou tanta atenção que acabou se tornando uma das mais votadas do mês. Por isso, hoje vamos percorrer alguns dos principais fatores que precisam ser considerados ao projetar um sistema de propulsão naval, especialmente dentro do contexto histórico abordado pelo canal. O primeiro ponto, talvez o mais básico, é simples na forma, mas complexo na prática. Você realmente vai usar vapor? Essa escolha depende diretamente da época em que o projeto está inserido. Se estivermos falando do início do século XIX, a resposta já está dada. Qualquer tentativa de criar um sistema de propulsão a vapor plenamente funcional ainda estaria condenada ao fracasso. A vela continuaria sendo a única opção viável. Mas se avançarmos no tempo, por exemplo, até a década de 1930, o cenário muda completamente. Nesse período já existem alternativas reais sobre a mesa. Uma delas é o motor a diesel, que dispensa totalmente a produção de vapor. E é aí que surge o primeiro dilema técnico relevante. Os motores a diesel, quando disponíveis, oferecem eficiência superior. Com a mesma quantidade de combustível, permitem percorrer distâncias maiores. No entanto, sua densidade energética é menor. Em termos práticos, isso significa que, se você dispõe de um volume fixo dentro do navio para instalar o sistema de propulsão, um conjunto a diesel tende a gerar menos potência total do que um sistema a vapor ocupando o mesmo espaço. Portanto, se o objetivo principal for alcançar altas velocidades, o diesel talvez não seja a melhor escolha. Por outro lado, se a prioridade for autonomia e alcance, ele se torna extremamente atraente. Mas essa decisão não pode ser tomada isoladamente. No início do século XX, o combustível para sistemas a vapor, especialmente carvão e óleo combustível, estava amplamente disponível em portos ao redor do mundo. O mesmo não se podia dizer do diesel em grandes quantidades. Isso levava algumas marinhas a considerar soluções adicionais, como sistemas de purificação de combustível a bordo, semelhantes aos utilizados em certos navios experimentais da época. Naturalmente, isso traz consequências: mais peso, mais espaço ocupado e maior complexidade técnica. E quanto mais espaço é dedicado à propulsão, menos sobra para aquilo que realmente define um navio de guerra: blindagem, armamento, munição, suprimentos e até acomodações para a tripulação. Cada escolha dentro do casco é um compromisso. Se ainda assim o objetivo for maximizar o alcance com consumo mínimo, o diesel pode fazer sentido. Existe também uma solução intermediária: o uso de sistemas combinados. Alguns projetos adotaram motores a diesel em eixos centrais e sistemas a vapor nos eixos externos, tentando unir autonomia econômica com capacidade de alta velocidade quando necessário. Essa abordagem, embora engenhosa, traz seus próprios problemas. O conjunto de máquinas se torna maior e mais pesado, exige dois tipos de combustível e demanda equipes de engenharia treinadas em sistemas completamente diferentes. A logística se complica e a manutenção também. No fim das contas, tudo se resume a duas perguntas fundamentais: o que você pode sustentar e o que deseja que o navio seja capaz de fazer. Supondo que a decisão final seja utilizar vapor, seja de forma exclusiva ou parcial, surge então a próxima grande questão: qual combustível alimentar esse sistema? Até aproximadamente a primeira década do século XX, as opções eram limitadas. O carvão dominava completamente. Isso significava grandes equipes de foguistas, trabalho físico exaustivo e operações constantes de abastecimento. A realidade era dura. Com o avanço do século, começaram a surgir caldeiras mistas, capazes de queimar carvão com injeção de óleo para intensificar a combustão e aumentar a potência. Já na década de 1910, o uso de óleo combustível passou a se tornar cada vez mais comum, abrindo caminho para sistemas de propulsão mais limpos, eficientes e rápidos de operar. Curiosamente, cada tipo de combustível trazia vantagens e desvantagens próprias. Embora a maioria das marinhas tenha migrado para o óleo, a história mostraria, especialmente no caso japonês nas décadas de 1930 e 1940, que essa escolha também carregava vulnerabilidades estratégicas significativas. E é exatamente aí que a complexidade do projeto naval começa a se revelar por completo.
O carvão, mesmo quando não é de alta qualidade, pode ser encontrado de alguma forma na maioria dos países. Pode não ser ideal, pode exigir mais esforço, mas ele existe. O mesmo não pode ser dito sobre o petróleo. Em grande parte do mundo, o óleo combustível simplesmente não está disponível em quantidades significativas. Isso significa que, ao optar por sistemas movidos a óleo, um país passa a depender inevitavelmente de suprimentos externos. A menos que tenha sido agraciado com campos petrolíferos naturais ou seja grande o suficiente para que algum deles exista dentro de suas fronteiras, a realidade será a dependência do exterior. E mesmo nos casos em que o petróleo é obtido por meio de territórios conquistados ou zonas de influência, ainda existe um problema incontornável: transportar esse combustível até o país de origem. E outros países, naturalmente, podem não ver isso com bons olhos. Mas, superada a questão da disponibilidade, o petróleo apresenta vantagens extremamente atraentes. Em termos de energia por unidade de massa, ele supera claramente o carvão. O processo de reabastecimento é mais rápido, mais limpo e muito menos desgastante para a tripulação. Isso, por si só, já representa uma revolução operacional. Além disso, o uso de óleo elimina a necessidade de grandes equipes de foguistas alimentando fornalhas manualmente. Embora os cargos continuem existindo por tradição ou hierarquia, a realidade muda completamente. A imagem de centenas de homens passando turnos inteiros carregando e lançando carvão dentro de caldeiras simplesmente deixa de fazer parte do cotidiano naval moderno. Outro ponto prático: quando um tanque de óleo se esgota, basta alternar o suprimento para outro tanque. O combustível flui por tubulações. No caso do carvão, a situação é bem diferente. Se um paiol se esvazia, é necessário transportar manualmente o combustível desde outro compartimento, o que consome tempo, energia e organização, especialmente em meio a operações de combate. No entanto, essas vantagens precisam ser equilibradas com fatores estratégicos mais amplos. Primeiro, o nível tecnológico do país em questão. Segundo, os riscos de segurança associados à dependência de petróleo estrangeiro, algo que na prática se aplicava à maioria das nações. E, por fim, o custo. O óleo combustível é mais caro que o carvão. Então surge uma pergunta essencial: o desempenho adicional realmente é necessário? Se o navio que está sendo projetado não precisa operar em altas velocidades por longos períodos, como certos navios de escolta ou embarcações auxiliares, talvez o carvão ainda seja uma solução viável, especialmente se houver reservas locais abundantes. É verdade que essa decisão se tornaria cada vez mais rara com o passar do tempo, mas em cenários específicos ela ainda fazia sentido. Países com fácil acesso a carvão e dificuldade extrema em obter petróleo poderiam recorrer a esse combustível, ao menos em projetos menores e menos exigentes. Mas vamos supor que todas essas questões tenham sido resolvidas. Vamos assumir que o projeto segue a escolha mais comum entre as décadas de 1920, 30 e 40, um sistema de propulsão a vapor alimentado por óleo. A partir desse ponto, surge a próxima grande decisão técnica: que tipo de motor essas caldeiras vão alimentar? No século XIX, as opções evoluíram gradualmente: motores de tronco, motores compostos, motores duplamente compostos. Cada avanço trouxe ganhos de eficiência e complexidade. Mas, para os propósitos desta análise, o foco está no período a partir do final da década de 1919, quando a variedade de escolhas se torna significativamente maior. Uma opção tradicional seria o uso de motores de expansão tripla verticais. Eles são relativamente simples de fabricar, não exigem tecnologias excessivamente avançadas e são bem compreendidos pela indústria naval. Não são ideais para operar em velocidades muito elevadas por longos períodos, embora o desenvolvimento da lubrificação forçada tenha reduzido bastante esse problema. Por outro lado, esses motores ocupam muito espaço, geram vibrações consideráveis e não são exatamente elegantes do ponto de vista mecânico. Ainda assim, têm uma grande vantagem: são baratos e confiáveis.
Portanto, se o país enfrenta limitações industriais, gargalos produtivos ou restrições orçamentárias, essa pode ser uma escolha racional, especialmente no caso de navios que não precisam ser rápidos. Novamente, escoltas de comboio são um bom exemplo. Mas essa não é a única opção disponível. A próxima etapa na evolução da propulsão naval levaria a sistemas mais modernos, mais eficientes e mais complexos, as turbinas a vapor. E é aí que as decisões começam a ficar realmente interessantes. As turbinas a vapor surgem como uma solução relativamente elegante. Elas não são tão simples de fabricar quanto os motores de expansão tripla verticais, mas ainda assim podem ser produzidas em larga escala sem exigir um nível industrial extremo. Em comparação direta, ocupam muito menos espaço, produzem menos vibração e eliminam aquele ambiente caótico de óleo, vapor e movimento constante típico dos motores alternativos tradicionais. No entanto, elas trazem um problema conceitual importante. Turbinas funcionam melhor em uma única faixa de rotação. E quando falamos de turbinas puras, essa rotação ideal é absurdamente alta, milhares de rotações por minuto. Isso é excelente para a turbina em si, mas completamente inadequado para um eixo propulsor naval. Um hélice girando nessa velocidade simplesmente se destruiria por cavitação, quase instantaneamente. Ou seja, a turbina é ao mesmo tempo extremamente eficiente e profundamente ineficiente. Foi exatamente esse paradoxo que levou a uma divisão clara nas escolhas de propulsão no final da década de 1910 e início dos anos 1920. Uma divisão particularmente visível na Marinha dos Estados Unidos, mas que também apareceu em menor escala em outras marinhas. A partir desse ponto, duas grandes soluções passaram a disputar espaço: turbinas engrenadas e sistemas turboelétricos. No caso das turbinas engrenadas, o problema da rotação excessiva é resolvido por meio de um conjunto de engrenagens massivo e extremamente robusto. Essas engrenagens reduzem a rotação da turbina de milhares de RPM para algumas dezenas ou poucas centenas, valores muito mais compatíveis com o funcionamento seguro e eficiente de um hélice naval. Essa solução aumenta drasticamente a eficiência geral do sistema e, como consequência direta, amplia o alcance do navio para uma mesma quantidade de combustível. No entanto, apesar dessa melhoria, o problema fundamental permanece. A turbina continua tendo uma rotação ideal específica. Em velocidades diferentes daquela faixa ótima, o rendimento cai. É possível mitigar isso utilizando múltiplas turbinas, uma voltada para cruzeiro econômico e outra para alta velocidade, por exemplo. Ainda assim, sempre existirão faixas intermediárias onde o sistema não opera em sua máxima eficiência possível. É nesse ponto que entra a alternativa mais radical: a propulsão turboelétrica. O sistema turboelétrico parece, à primeira vista, contraditório. Ele é simultaneamente mais eficiente e menos eficiente do que uma turbina engrenada. Isso ocorre porque ele adiciona uma etapa extra ao processo de transferência de energia. Nesse arranjo, as caldeiras continuam produzindo vapor e as turbinas continuam girando. Porém, em vez de transmitirem energia mecanicamente por engrenagens até os eixos, essas turbinas acionam geradores elétricos. A energia mecânica é convertida em energia elétrica, que então é enviada para grandes motores elétricos responsáveis por girar os eixos propulsores. A grande vantagem desse sistema está no controle. Regular a quantidade de energia elétrica enviada aos motores é rápido, preciso e extremamente flexível. Reverter o sentido de rotação, por exemplo, é algo trivial. Além disso, há uma redundância natural. Se um motor falha, a energia pode ser redirecionada para outro com relativa facilidade, algo muito mais complexo em sistemas puramente mecânicos. Por outro lado, há perdas inevitáveis. Cada conversão de energia gera desperdício. Não existem condutores perfeitos, especialmente no início do século XX. Assim, parte da energia se dissipa em forma de calor a cada etapa adicional. Isso significa que, no ponto de eficiência máxima absoluta, um sistema turboelétrico entrega ligeiramente menos energia ao eixo do que uma turbina engrenada bem ajustada. Porém, essa eficiência máxima só ocorre em uma velocidade muito específica no sistema engrenado.
Já no turboelétrico, as turbinas podem operar constantemente em sua rotação ideal, enquanto a velocidade do navio é controlada apenas pela quantidade de energia enviada aos motores. Em termos práticos, se uma turbina engrenada atinge eficiência máxima em um ponto específico, mas opera de forma mediana no restante do tempo, enquanto o sistema turboelétrico mantém uma eficiência alta de forma constante, o resultado final pode ser economia de combustível e maior alcance operacional. No entanto, esse benefício vem acompanhado de outro custo importante: volume e peso. Geradores e motores elétricos de grande porte ocupam muito espaço e adicionam massa significativa ao projeto. Se o navio não estiver limitado por tratados ou restrições rígidas, esse problema pode ser contornado simplesmente aumentando o tamanho do casco. Mas quando se opera sob limites impostos por tratados internacionais, como era comum nas décadas de 1920 e 1930, ou por restrições orçamentárias, cada tonelada e cada metro cúbico passam a importar de forma crítica. E é exatamente nesse ponto que a escolha do sistema de propulsão deixa de ser apenas uma decisão técnica e se transforma em uma decisão política, estratégica e estrutural. Os sistemas turboelétricos, apesar de suas vantagens conceituais, trazem um problema muito concreto. Cada metro quadrado adicional e cada quilo a mais ocupado por geradores, motores e cabos é espaço e peso que deixam de ser usados em armamento, blindagem ou proteção estrutural. Em um navio de guerra, essa troca nunca é trivial. Em algum ponto, é preciso decidir se a eficiência operacional compensa a perda de poder ofensivo ou defensivo. Mas vamos assumir que você tomou o caminho mais comum para as décadas de 1920, 30 e 40. Turbinas engrenadas. A partir daí, voltamos a um ponto que mencionamos anteriormente: a utilização de múltiplos tipos de turbina dentro do mesmo sistema. Em um arranjo típico, você começa com turbinas de alta pressão, que recebem o vapor diretamente das caldeiras. Esse vapor chega extremamente energético, gira as pás com força máxima, mas não desaparece depois disso. Após passar pela turbina de alta pressão, o vapor ainda carrega uma quantidade considerável de energia térmica. Jogá-lo diretamente nos condensadores seria um desperdício. Por isso, a maioria dos sistemas bem projetados utilizam uma turbina de baixa pressão, que aproveita exatamente esse vapor de exaustão, extraindo mais trabalho antes da condensação final. O resultado é um ganho real de eficiência. No entanto, há uma consequência física inevitável. As turbinas de baixa pressão precisam ser maiores. Suas pás e rotores têm dimensões significativamente mais amplas para lidar com um maior volume de vapor menos energético. Essa escolha, por si só, não costuma ser controversa, mas o sistema pode ficar ainda mais complexo. Surge então uma pergunta prática: como fazer o navio andar para trás? Em teoria, seria possível parar completamente a turbina principal e injetar vapor no sentido oposto, fazendo com que as pás girassem ao contrário e, consequentemente, o eixo propulsor também. Isso eliminaria a necessidade de componentes adicionais. No entanto, essa solução exige que as turbinas sejam totalmente desaceleradas antes da reversão, o que não é rápido, e ainda força o funcionamento em um sentido para o qual elas não foram idealmente projetadas. Funciona, mas não é elegante nem confiável em todas as situações. A alternativa mais comum é instalar uma turbina dedicada à marcha a ré. Normalmente, trata-se de uma turbina semelhante às demais, porém menor, já que não é necessário gerar potência máxima ao navegar para trás. Essa turbina é montada de forma que sua rotação produza movimento inverso no eixo. Em sistemas com turbinas engrenadas, isso permite o uso de embreagens. Você desacopla as engrenagens ligadas às turbinas de avanço e acopla a turbina de reversão ao eixo propulsor. É um método limpo, eficiente e confiável, desde que seja feito com um navio em baixa velocidade. Tentar engatar ou desengatar engrenagens sob alta rotação é uma forma extremamente cara e destrutiva de parar um navio. Aqui aparece mais um dilema clássico do projeto naval: adicionar peso e volume para ganhar controle, eficiência e segurança,
ou simplificar o sistema aceitando limitações operacionais. E ainda há outro tipo de turbina que pode entrar na equação, a turbina de cruzeiro. Navios raramente passam a maior parte do tempo em velocidade máxima. Pelo contrário, a maior parte da vida operacional ocorre em velocidades moderadas. O problema é que turbinas principais, projetadas para potência elevada, tornam-se ineficientes quando operam muito abaixo de sua rotação ideal. Uma solução possível é instalar uma turbina de cruzeiro menor. Ela gira em alta rotação, mas gera menos potência total, entregando ao sistema de engrenagens uma rotação mais adequada para velocidades econômicas. Isso melhora o consumo de combustível durante longos deslocamentos. Mais uma vez, surge o mesmo compromisso. Mais peso, mais espaço ocupado, em troca de eficiência. Vale a pena? Depende. Se o navio pode navegar em velocidade de cruzeiro usando apenas parte de seus eixos, ativando os demais apenas quando precisa de velocidade máxima, talvez a turbina de cruzeiro seja desnecessária. Mas, se o perfil operacional envolve longos períodos em velocidade intermediária, mantendo todos os eixos ativos, a turbina de cruzeiro pode se justificar. Essas decisões não são universais, elas dependem do espaço disponível, do deslocamento permitido, da doutrina naval e principalmente de como o navio será utilizado na prática. Por fim, há a questão do número de eixos propulsores. Navios pequenos, como destroyers, normalmente usam 2 eixos. Escoltas ainda menores podem usar apenas um. Já navios capitais geralmente adotam 3 ou 4 eixos. Cada escolha traz implicações diretas. Mais eixos significam mais conjuntos de turbinas, mais engrenagens e mais caldeiras. Com 3 eixos, por exemplo, você precisa de 3 conjuntos completos de propulsão, mas cada um pode ser maior e mais potente. Com 4 eixos, os sistemas tendem a ser menores individualmente, mas em maior número. Além disso, existem considerações estruturais, de sobrevivência em combate e de manobrabilidade associadas a cada configuração. Se uma nação possui grande experiência em construção de sistemas de propulsão a vapor de grande porte, pode ser mais vantajoso optar por menos eixos com conjuntos maiores. Caso contrário, dividir a potência em mais sistemas pode oferecer redundância e flexibilidade. Nada disso tem uma resposta única. Projetar um sistema de propulsão naval não é apenas escolher motores e caldeiras, é equilibrar eficiência, potência, sobrevivência, doutrina e limitações industriais. E cada decisão, por menor que pareça, ecoa por todo o navio. Se, por outro lado, sua indústria naval for especialmente competente na produção de unidades menores, mas não tiver tanta experiência na fabricação de sistemas gigantescos, então optar por um número maior de eixos propulsores pode ser a escolha mais sensata. Ainda assim, outras considerações entram imediatamente em jogo. Uma delas é a quantidade de potência transmitida por cada eixo. Porque, a menos que você esteja tentando criar uma escultura moderna subaquática, não é uma boa ideia enviar centenas de milhares de cavalos de potência por um único eixo em um encouraçado, por mais tentador que isso possa parecer no papel. Continuando a análise do sistema de turbinas a vapor, surge outra decisão importante. Você vai incluir sistemas de bypass? Alguns projetos contam com eles, outros não. Mas o que exatamente isso significa? Imagine que sua turbina de alta pressão sofra um impacto direto, perca paz ou seja danificada de forma que não possa mais operar. Sem um sistema alternativo, aquele conjunto propulsor está essencialmente perdido. No entanto, um mesmo eixo pode contar com várias turbinas, de cruzeiro, de alta pressão, de baixa pressão e até de reversão. Se não houver nenhum bypass, o sistema seguirá sempre por um caminho fixo. Se esse caminho for interrompido em qualquer ponto crítico, todo o sistema deixa de funcionar. Isso não é ideal, mas tem uma vantagem clara: economia de peso e simplicidade estrutural. Por outro lado, sistemas mais sofisticados incluem válvulas e tubulações de desvio. Assim, se uma turbina específica for danificada, é possível isolar aquela seção e redirecionar o vapor por um caminho alternativo, por exemplo, enviando-o diretamente para a turbina de baixa pressão. O resultado não é a potência total, mas é muito melhor do que perder completamente aquele eixo.
Alguns projetos vão ainda mais longe e permitem a redistribuição de vapor entre diferentes conjuntos de caldeiras e turbinas. Normalmente, cada grupo de caldeiras alimenta um eixo específico, mas com sistemas de bypass mais complexos, torna-se possível transferir vapor de um conjunto para outro. Isso pode ser extremamente útil em combate. Imagine que um navio sofra danos que destruam o conjunto de turbinas de um eixo externo, mas deixem suas caldeiras intactas. Ao mesmo tempo, outro impacto inutiliza as caldeiras de um eixo interno, enquanto suas turbinas permanecem operacionais. Sem bypass, você perderia 2 eixos. Com bypass, é possível redistribuir o vapor e manter 3 eixos funcionando. Em projetos de 4 eixos, nem sempre é viável interligar todos os conjuntos entre si. Isso exigiria uma rede excessivamente complexa de tubulações cruzando todo o navio. Uma solução intermediária é permitir apenas conexões entre conjuntos adjacentes. Dessa forma, ainda é possível compensar perdas, sem transformar o casco em um labirinto de vapor pressurizado. Claro, tudo isso tem um custo. Mais tubulações significam mais peso, mais volume ocupado, maior complexidade de manutenção e mais perfurações em anteparas, o que pode comprometer a compartimentação e a resistência a danos. Mais uma vez, trata-se de um equilíbrio delicado entre sobrevivência, eficiência e simplicidade. E falando em caldeiras e seus conjuntos propulsores, surge outra pergunta fundamental. Como você vai organizar tudo isso dentro do casco? À primeira vista, pode parecer lógico e até teoricamente mais eficiente agrupar todas as caldeiras em uma seção do navio e todas as turbinas em outra. No papel, isso simplifica o layout e facilita certos aspectos da engenharia. Mas, como quase tudo em arquitetura naval, essa solução traz consequências que vão muito além da eficiência térmica. Tudo isso parece muito organizado e simples de executar, até surgir um problema nada pequeno. Se o navio sofrer um impacto direto nas caldeiras ou nas turbinas, existe a possibilidade real de perder praticamente toda a propulsão de uma vez. E, em um cenário de combate, isso é uma das piores situações possíveis. Para lidar com esse risco, muitos projetistas recorrem ao chamado sistema de unidades. Tecnicamente, esse conceito divide as caldeiras ou grupos de caldeiras e as turbinas associadas a um determinado eixo em conjuntos independentes. Cada conjunto é instalado em compartimentos próprios, separados por anteparas estanques. Esse arranjo é então repetido para cada eixo propulsor do navio. A partir daí, abre-se espaço para reorganizar a disposição interna. Uma turbina pode ficar mais próxima da polpa, enquanto outra, ligada a um eixo interno, pode estar instalada mais à frente. As caldeiras também podem ser distribuídas ao longo do casco, em posições diferentes, quebrando a concentração de sistemas críticos em um único bloco. A grande vantagem desse arranjo é clara: a perda de um compartimento não compromete toda a propulsão. Mesmo um impacto extremamente poderoso dificilmente conseguiria destruir simultaneamente todas as caldeiras e todas as turbinas. Algumas seriam danificadas, sim, mas outras permaneceriam operacionais. E se o navio contar com sistemas de bypass, manter movimento após danos severos se torna algo perfeitamente viável. O custo dessa sobrevivência adicional, no entanto, aparece em outro lugar. O sistema de unidades é menos eficiente em termos de aproveitamento interno. Ele exige mais espaço, mais tubulações de vapor, mais válvulas e uma organização interna mais complexa. Mais uma vez, entra em cena a troca clássica da arquitetura naval: peso e volume sacrificados em favor de redundância e resistência a danos. Existe ainda uma abordagem intermediária, que não é exatamente o sistema de unidades completo, mas segue a mesma lógica. Nesse modelo, cada eixo recebe um bloco próprio contendo suas caldeiras e suas turbinas, tudo agrupado dentro de um mesmo compartimento grande. Em um navio de 4 eixos, por exemplo, haveria 4 grandes módulos de propulsão.
Essa solução é adotada em alguns projetos porque oferece maior sobrevivência do que concentrar todas as caldeiras em um local e todas as turbinas em outro, sem o peso e a complexidade extrema de um sistema de unidades totalmente fragmentado. Ainda assim, ela tem uma desvantagem clara. Se um desses módulos for atingido, aquele eixo está essencialmente perdido. Diferentemente do sistema mais distribuído, as possibilidades de redistribuição de vapor são menores. Com isso, chegamos às duas últimas grandes decisões, pelo menos dentro do escopo desta análise. A primeira delas diz respeito às caldeias. Qual pressão elas vão operar e que tipo de caldeira será utilizado? Já nos anos 1930 e 1940, os projetistas tinham à disposição caldeiras consideradas para a época de baixa ou alta pressão. Não existe um valor absoluto que defina essas categorias, pois elas variam conforme o período histórico. No final do século XIX, pressões de poucas dezenas de PSI já eram vistas como elevadas. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o cenário era outro. Em termos gerais, caldeiras de baixa pressão operavam na faixa de 300 a 350 PSI, enquanto sistemas de alta pressão podiam atingir 600 PSI ou mais. À primeira vista, a escolha parece óbvia. Maior pressão significa mais potência. Mas a realidade é mais complexa. Caldeiras de alta pressão exigem manutenção muito mais rigorosa. O desgaste é maior, os componentes trabalham sob estresse constante e qualquer falha se torna extremamente perigosa. Um vazamento a 600 PSI não é apenas um problema técnico, é um risco imediato à vida da tripulação. Além disso, caldeiras de alta pressão tendem a ser mais pesadas, potencialmente menos confiáveis e exigem tripulações maiores para operação e manutenção. Elas também podem consumir mais combustível dependendo do regime de uso. Já sistemas de menor pressão, embora menos eficientes em termos absolutos, são mais robustos, mais fáceis de manter, exigem menos pessoal e apresentam consequências menos catastróficas em caso de falha. E isso leva a outra camada da decisão. Não se trata apenas do peso e do espaço da caldeira em si, mas de todo o conjunto humano necessário para operá-la: tripulação, técnicos, redundâncias, sistemas de segurança. Tudo isso ocupa volume e deslocamento. Há ainda o fator industrial. Caldeiras de alta pressão representam o limite tecnológico de sua época. Seu país é capaz de fabricá-las com qualidade consistente? Consegue mantê-las operacionais em condições reais de guerra? Ou seriam sistemas tão sensíveis que qualquer dano, erro humano ou falha de manutenção faria tudo colapsar rapidamente? Em teoria, muitas nações podem produzir caldeiras de alta pressão. Na prática, poucas conseguem fazê-lo de forma confiável, segura e sustentável. E nesse ponto surge uma das lições mais importantes da engenharia naval. Só porque algo é possível não significa que seja a melhor escolha. Se sua indústria, sua doutrina e sua logística conseguirem lidar com os riscos adicionais, os benefícios da alta pressão são reais. Caso contrário, optar por soluções mais conservadoras pode ser a decisão mais inteligente. No fim das contas, como quase tudo na arquitetura naval, a escolha é sua e cada caminho cobra seu preço. Outro ponto importante a considerar no projeto das caldeiras, especialmente se estivermos falando de marinhas como a francesa no final dos anos 1930 e início dos 40, é o tipo de circulação que será adotado: circulação natural ou circulação forçada. As caldeiras de circulação natural são o padrão histórico. Praticamente todas as marinhas do mundo utilizaram esse sistema por décadas. Seu funcionamento é simples e baseado em princípios físicos básicos. A água aquecida se torna menos densa e sobe. A água mais fria desce para ocupar seu lugar. Essa água fria é aquecida, sobe novamente e, em determinado ponto do sistema, transforma-se em vapor. O ciclo continua e o vapor é gerado de forma contínua. O problema é que esse tipo de circulação impõe limitações rígidas ao projeto. A disposição das tubulações precisa obedecer às leis naturais do movimento da água e do vapor. As curvas não podem ser muito fechadas,
os trajetos não podem ser excessivamente compactos. Caso contrário, surgem efeitos indesejáveis, como distribuição desigual de pressão, golpes de ariete e, no pior cenário, falhas estruturais graves, incluindo explosões. Já as caldeias de circulação forçada funcionam de forma diferente. Nesse sistema, dispositivos mecânicos como bombas, rotores ou impelidores forçam a movimentação da água dentro da caldeira. Isso permite que o fluido percorra trajetos muito mais compactos, com curvas fechadas e arranjos internos bem mais eficientes em termos de espaço. O resultado é significativo. Para o mesmo volume ou área, uma caldeira de circulação natural pode produzir muito mais vapor do que uma de circulação não natural. Isso oferece duas opções ao projetista: reduzir drasticamente o tamanho e peso da planta propulsora ou manter dimensões semelhantes e obter muito mais potência, resultando em maior velocidade. A desvantagem, naturalmente, está na dependência desses sistemas mecânicos. Se o mecanismo de circulação forçada falhar, a caldeira pode perder funcionalidade rapidamente. Isso adiciona uma camada extra de complexidade, custo e risco ao projeto. Ainda assim, é uma solução tecnicamente atraente e, em determinados contextos, extremamente vantajosa. Chegamos então ao último elemento, o próprio vapor. À primeira vista, pode parecer que tudo já foi resolvido. O vapor sai das caldeiras, passa pelas turbinas de alta pressão, depois pelas de baixa pressão, possivelmente por turbinas de cruzeiro ou de reversão, é condensado e retorna ao sistema como água de alimentação. O ciclo se repete indefinidamente e, de fato, esse é o funcionamento básico. Mas navios do século XX não dependem apenas de seus motores principais. Há bombas de esgoto, sistemas de iluminação, motores eletro-hidráulicos, guinchos, elevadores, sistemas auxiliares e uma infinidade de outros equipamentos que também precisam de energia. Uma opção é instalar geradores dedicados, movidos a diesel ou até por pequenos sistemas independentes a vapor. Mas existe outra alternativa bastante lógica: aproveitar o enorme potencial energético do sistema principal e extrair parte do vapor para alimentar esses equipamentos auxiliares. Essa abordagem tem vantagens claras. Não é necessário transportar combustíveis adicionais, não há múltiplos sistemas de combustão espalhados pelo navio e, sobretudo, esses equipamentos passam a ter acesso a uma fonte de energia extremamente poderosa e confiável. Porém, há um custo. Ao utilizar vapor do sistema principal para funções auxiliares, você está desviando energia que poderia ser usada para a propulsão. Isso significa que, se o navio precisar operar tudo simultaneamente e ainda atingir sua velocidade máxima projetada, as caldeiras terão de ser maiores do que seriam em um sistema dedicado exclusivamente à propulsão. Além disso, se algo acontecer às caldeiras, não se perde apenas a capacidade de movimento, mas também grande parte dos sistemas auxiliares, justamente no momento em que bombas, energia elétrica e controle interno são mais necessários. Mais uma vez, surge o dilema clássico entre eficiência, peso, custo e redundância. Existe ainda um aspecto menos comentado, mas extremamente relevante. Motores a vapor, sejam turbinas ou máquinas de expansão, possuem uma potência nominal projetada para a operação contínua. Porém, essa não é sua potência máxima absoluta. Existe sempre uma margem acima desse valor, onde o sistema pode operar por curtos períodos. Utilizar essa reserva significa reduzir drasticamente a vida útil dos componentes e aumentar o risco de falhas graves. Quanto maior o excesso de potência exigido, maior o desgaste e maior a chance de falha catastrófica. Ainda assim, em situações críticas, essa capacidade extra pode significar a diferença entre escapar ou ser destruído. O quanto esse curto prazo realmente dura depende de quanto se força o sistema e de quão bem ele foi mantido ao longo de sua vida operacional. E, como em quase tudo na engenharia naval, essa decisão não é apenas técnica, é estratégica. Mas por que tudo isso é tão relevante quando falamos dos sistemas auxiliares do navio? A resposta é simples: velocidade exige vapor, e vapor vem das caldeiras. Se todos os sistemas auxiliares, aquecimento, iluminação, bombas, geração elétrica, estiverem sendo alimentados por vapor extraído da planta principal,
Isso significa que suas caldeiras estarão operando com uma capacidade maior do que o estritamente necessário para mover os eixos de propulsão. Elas estarão produzindo vapor suficiente para alimentar todo o navio. E isso cria uma possibilidade extremamente interessante. Em uma situação de emergência, você pode simplesmente interromper o fornecimento de vapor para esses sistemas auxiliares. Ao fazer isso, toda aquela quantidade de vapor que antes era distribuída pelo navio passa a estar disponível exclusivamente para as turbinas principais. O resultado é imediato, muito mais potência entregue aos motores e, consequentemente, um aumento significativo de velocidade. Em termos práticos, é o famoso comando absoluto. Todo vapor para os motores. E isso não é apenas teoria. Esse exato princípio foi aplicado pelo navio Carpathia durante o resgate dos sobreviventes do Titanic. O Carpathia alterava seus sistemas de aquecimento, iluminação e energia a partir de circuitos ligados à planta principal de vapor. Quando a tripulação percebeu a gravidade da situação e a urgência do resgate, tomou uma decisão extrema. As pessoas a bordo foram concentradas em algumas poucas áreas do navio, apenas o suficiente para mantê-las aquecidas e com iluminação básica. Todo o restante teve o fornecimento de vapor interrompido. Toda aquela energia foi redirecionada diretamente para os motores. O Carpathia navegou muito além de sua velocidade normal de cruzeiro, forçando suas máquinas ao limite para chegar o mais rápido possível ao local do desastre. E foi justamente essa decisão que permitiu o resgate de centenas de sobreviventes. Muitas das pessoas que escaparam da tragédia do Titanic devem suas vidas a alguém que, naquele momento, teve a clareza de ordenar: desliguem tudo, todo o vapor para os motores. É um detalhe raramente explorado em filmes e documentários, mas que ilustra perfeitamente como decisões de engenharia e projeto podem se traduzir diretamente em vidas salvas. E com isso, chegamos ao fim desta visão geral. Ao longo deste vídeo, cobrimos uma parcela considerável dos principais fatores que precisam ser considerados ao se projetar um sistema de propulsão naval a vapor. Evidentemente, este foi um panorama de alto nível. Cada um desses tópicos pode ser aprofundado em muito mais detalhe, e alguns deles já foram tratados em outros vídeos sobre motores a vapor, turbinas e sistemas de propulsão. Se houver interesse em explorar algum desses pontos com mais profundidade, é só deixar nos comentários. Sugestões e perguntas ajudam a direcionar os próximos conteúdos. Agradeço por acompanhar até aqui. Espero vê-lo novamente em outro vídeo em breve. Até a próxima!